Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Você encontrou? Diga amém? Amém. Isso. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Esse texto é um texto que todos nós conhecemos, texto lindíssimo, que fala de Zaqueu, um grande homem, chefe dos publicanos, e que com certeza também conhecia as leis, era um homem culto, ele era um homem religioso, e Zaqueu, ele estava à disposição naquele momento para ver de fato quem era Jesus, quem era esse tal de Jesus que os Messias anunciavam ou anunciaram. E Zaqueu, ele estava ali pronto para ver Jesus que vinha diante daquela multidão. Mas Zaqueu é interessante que pequenininho, de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus, e prontamente ele correu, como diz o texto, ele foi adiante, se adiantou para subir na figueira e ali poder ver Jesus melhor. Interessante é que a gente pode observar na vida desse homem alguns pontos muito principais e que a gente poderia extrair para as nossas vidas também, coisas interessantes que a vida desse homem nessa passagem ela traz para os nossos corações. E eu gostaria de, junto com você deixasse a sua Bíblia aí aberta. Nós vamos acompanhar um pouquinho desses textos aí, desses versículos, e você vai ver o quanto é significativo, a presença de Jesus sobre a vida de um homem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, maioral, alguém de importância, alguém que tinha um certo cargo muito elevado, e esse homem ele era chefe dos publicanos, ele dava ordem, ele cobrava juntamente com outros impostos, e muitos compatriotas não concordavam com a atitude de Zaqueu, porque ele trabalhava de uma forma muito pesada, ele trabalhava de uma forma tirana com os seus compatriotas, e os seus compatriotas não gostavam da sua atitude, porque ele servia a Roma. E isso, irmãos, me chama muita atenção, pelo fato de que Zaqueu, ele, por ser um homem de estatura
pequena, mas de um homem de cargo muito elevado. Zaqueu, ele tinha uma posição que era de muitos ali se orgulharem, mas a atitude de Zaqueu era de oprimir a sociedade, pelo fato de seu cargo impor isso. Zaqueu, ele tinha essa postura de um cidadão, de tomar uma posição dura, carrasca com a sociedade. E eu estava pensando num momento em que nós temos tomado algumas posições, alguns cargos, talvez na sua casa, talvez na igreja, talvez no trabalho, em tantos outros lugares. A maioria de nós, eu acredito aqui, que somos líderes, temos alguma posição, principalmente aqui na igreja, né? Se nós formos aqui contar a dedo, nós vamos ter muitas pessoas aqui que têm uma posição elevada, né, na igreja. E isso, irmãos, nos traz a pensar o fato de que, às vezes, quando estamos diante de uma situação, né, de cargos, de posições elevadas, às vezes a tendência é tomarmos algumas atitudes, muitas vezes que bruscas, atitudes que não agradem algumas pessoas e que muitas vezes até ferem as leis, as normas, seja elas civis, seja elas religiosas. Às vezes nós tomamos atitudes incomparáveis que afetam toda uma sociedade ou um grupo, enfim, mas às vezes tomamos uma postura que não agrada a algumas outras pessoas. E estava pensando na atitude desse homem, mas uma atitude que realmente não condizia com a situação naquele momento. Mas Zaqueu, ele tinha essa postura, e uma das coisas que assim me fez parar e pensar é que Deus, Ele cuida, Ele olha de cada um, Ele cuida de cada um. A palavra diz que quando Deus coloca uma pessoa sobre uma posição, foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem escolheu. Então nós devemos honrar aquela pessoa a quem está no cargo superior. E acredito que não era aqui a atitude do povo, porque Zaqueu, ele tomava posturas duras e o povo não estava de acordo com algumas atitudes que ele tomava. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos também com algumas situações assim. Precisamos tomar muito cuidado. Quando se diz respeito a um líder, e quando alguém é liderado, e aí ficamos naquele passe: será que temos que realmente obedecer? Será que realmente temos que ouvi-lo? Enfim, mas independente da situação, o povo estava ali para cumprir as leis, as normas que eram impostas ali. Mas uma das coisas que me chama muita atenção é o fato da liderança. A liderança, quando ela é de Deus, nós podemos ter a certeza, ter a convicção e poder descansar de fato sobre a liderança de alguém, alguém que está à frente de um cargo, da sua casa, quem é pai aqui, quem é mãe, é um líder, quem é um líder espiritual, enfim, todas as áreas. Deus abençoa todo aquele
que dá ouvido à sua liderança. Mas, presbítero, o meu líder ou a minha líder é assim, é assado, age dessa forma. Fale-se, obedeça, e Deus há de fazer algo, Deus há de mover os céus e a terra, em favor daqueles que o servem, daquele que o ama, daqueles que seguem exatamente os seus preceitos, as suas leis. E nós vamos ver mais à frente o que acontece com a situação, a vida desse homem. No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu, ele corre, ele se adianta para ver Jesus. Na verdade, irmãos, Zaqueu, ele conseguia ver Jesus. Ele conseguia ver Jesus. Mas naquele exato momento, não estava dando para ver Jesus. Por quê? Porque ali estava uma multidão e impedia dele ver Jesus. E isso me chamou também a atenção, porque havia dois obstáculos aí para Zaqueu. E primeiro, ele era de baixa estatura. E segundo, a multidão que vinha com Jesus não dava para ele enxergar. E no decorrer das nossas vidas, nós nos deparamos com alguns obstáculos e nós não conseguimos encontrar, ver Jesus. Nós não conseguimos detectar aquele que realmente é o Messias, é o Mestre. E às vezes nós começamos a dar para trás, começamos a não acreditar no que eu posso fazer para que esses meus obstáculos eles sejam ultrapassados. Interessante que Zaqueu, ele se adianta para ver Jesus. Uma das coisas muito interessantes de um líder como era Zaqueu, ele conhecia Jesus, ele conhecia de ouvir falar sobre esse Jesus. Mas Zaqueu, eu acredito que ele também queria ver a atitude desse líder Jesus, dessa pessoa Jesus, desse mestre Jesus. A atitude dele é de sair daquela situação em que embaraçosa, que ele não podia ver, enxergar Jesus claramente. Ele procura de alguma forma e ele vê uma árvore, ele se adianta, corre, sobe nessa árvore para poder visualizar melhor Jesus. E vamos parar para pensar. Zaqueu, ele era mal reconhecido ali na sociedade. As pessoas não acreditavam nele, as pessoas não gostavam dele, as pessoas achavam Zaqueu um camarada totalmente ridículo, chato. E Zaqueu, ele sobe ali para ver Jesus. Jesus, quando passa por perto e vê Zaqueu, Jesus diz: olha, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero estar lá em tua casa, eu quero ter um momento com a tua família, eu quero estar lá com você. E com certeza Zaqueu, como diz o texto, ele se alegra, ele desce daquela árvore e corre para ir ao encontro de Jesus. Há uma grande diferença aí. Um líder diante de outro líder. Zaqueu era um líder mal reconhecido. As pessoas não davam crédito para ele. Jesus estava agora diante de Zaqueu, ensinando como ele deveria se portar diante de uma sociedade. Talvez isso não passou pela cabeça de Zaqueu. A princípio, o momento era de querer estar bem perto de Jesus. E as pessoas ao seu redor começam a criticar Jesus. Olha, ele vai estar lá na casa desse
pecador. Zaqueu é conhecido como pecador. Ele vai estar lá na casa desse pecador. E a atitude de Zaqueu, Jesus, interessante, e Jesus, ele se coloca na posição de Zaqueu, se você puder entender. Porque Zaqueu era aquela pessoa que chegava na multidão e era o maioral. Ele botava a pompa para todo mundo e dizia que tinha que pagar, e as pessoas tinham que pagar, de todo jeito. Mas Jesus agora faz a mesma coisa diferente. Diante do público, Jesus o repreende de uma forma muito sábia. Jesus chama a atenção de Zaqueu para ir em sua casa, para estar com ele em sua casa. A atitude, muitas vezes, irmãos, ela diferencia da ocasião, do momento em que nós, como cristãos, devemos nos colocar, devemos nos posicionar em algumas situações. Talvez você esteja dizendo: eu não sou Zaqueu. Você está me comparando com Zaqueu? Deixa eu te dizer. E se eu te disser que somos como Zaqueu? Será que não temos roubado Deus? Será que não temos defraudado algum irmão? Será? E aquele momento de Jesus com Zaqueu é um momento muito crucial para a vida de Zaqueu. E as pessoas ao redor começam a criticar, começam a falar, e interessante é que nós vemos um texto aqui que nem Jesus nem Zaqueu se levanta para falar, para reclamar de nada. A situação naquele momento era de Jesus. Aonde Jesus está, algo acontece, algo diferente tem que acontecer. Aonde Jesus está, algo novo acontece. Aleluia. Superar desafios chama a atenção de Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Superou os seus obstáculos, os seus desafios. E isso fez com que chamasse a atenção de Jesus. É certo que Jesus ele não estava passando ali à toa. Jesus ele conhecia o coração de Zaqueu. Jesus ele conhecia mais que todo mundo ali. E Jesus ele, quando ele se depara com Zaqueu, chama Zaqueu. Jesus não está disposto a criticar a Zaqueu, mas Jesus está disposto a ter uma conversa, a ir em sua casa, a cear com ele, a ter uma intimidade mais profunda com aquele homem. Talvez no nosso dia a dia, nós nos deparamos com algumas pessoas e nós não queremos nem saber dessa pessoa. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos: eu quero te ver bem longe. Era como as pessoas estavam dizendo ali: Jesus está entrando, ele está indo à casa desse pecador. Às vezes, irmãos, a atitude que temos é de falar mal, é de criticar. Às vezes nem conhecemos a pessoa, só de olhar: eu não me agradei dessa pessoa, eu não gostei dessa pessoa. Mas Jesus ele nos traz uma lição muito importante diante de um grande homem, um chefe, de que algo precisa acontecer, algo precisa ser mudado na vida daquela pessoa que é ali. Algo precisa ser transformado, e algo acontece, algo é transformado quando se tem um diálogo mais profundo, uma intimidade mais íntima, mais dentro.
Foi isso que Jesus fez. Talvez lá no seu trabalho esteja alguém te perseguindo. Talvez lá na sua casa, teu irmão, teu pai, tua mãe esteja te perturbando tanto que a vontade é de você sair de casa. Talvez no seu relacionamento, né, casal, parece que está muito difícil e parece que a vontade é de jogar tudo para o ar e vazar. Lembre-se, você é um líder. Você é um líder, toma uma posição, uma postura. Você vai encontrar diversos obstáculos na sua frente, mas Jesus, Ele quer que você olhe para Ele. Jesus quer que você vá ao encontro dEle. Jesus quer que você tome uma postura, uma posição, para que Ele também tenha um encontro contigo. Tempo atrás eu trabalho por produção e a vontade que dá é de ultrapassar o outro. Quem já trabalhou por produção, né, a vontade é de querer mais, de produzir mais, de ganhar mais, né, independente de quem esteja ao seu lado, a vontade é de você, né, querer mais. E há um tempo atrás eu estava assim, e eu estava vendo que algo em mim estava errado. Eu estava ganhando mais do que o meu irmão. Ele é meu irmão porque ele é de outra igreja, né? E as pessoas do próprio trabalho me incentivavam a isso, porque eu já tenho um bom tempo nessa área e as pessoas sabem que eu faço melhor do que ele. E quando chegava, passava para mim, me escolhia, me chamava, até o próprio patrão, até o meu próprio patrão, ele preferia que eu fizesse na frente do meu amigo. E eu estava inquieto com essa situação. De repente a gente chegou a uma conclusão de que isso é totalmente desonesto. Eu cheguei a essa conclusão. E aí nós, graças a Deus, agora de um bom tempo para cá, nós estamos fazendo tudo certinho, regradamente, né? Se é dele, se é meu, enfim, né? Estou ganhando pouco, mas estou dando glória a Deus, porque eu estou fazendo o que é certo, na presença do Senhor, na presença do homem, na presença do meu patrão, enfim, né? O importante é isso. Não é quem faz melhor, quem faz o bom, enfim, né? Mas o importante é você agradar o coração de Deus, agradar o coração de Deus, independente se a situação ela vai ficar pior ou melhor, mas faça aquilo que agrada o coração de Deus, porque nada vai te faltar. O Senhor, Ele tem cuidado com todos, e isso se chama ganância. E essa é a atitude de Zaqueu também. Nós vamos ver mais à frente isso. A atitude dele era essa, de sempre estar numa posição elevada e sempre ter as condições melhores financeiramente. E nós vimos a formidável, né, a beleza que teve Zaqueu com Jesus, esse encontro formidável. A mudança extraordinária acontece quando nós estamos dispostos a enfrentar os obstáculos que para nós muitas vezes parece ser bom. Está no conforto, está recebendo bem, parece ser bom, né? Parece que tudo está bom, mas quando tudo está bom é que tudo está ruim. Parece um negócio doido, né? Mas quando nós achamos que a nossa vida está tudo bom, é porque o negócio está ruim. Sabe por quê? Porque você não está tendo intimidade com Jesus. Pode observar isso na sua vida. Quando o negócio está tudo bom, é porque falta mais intimidade com Jesus. Porque o crente que é crente, ele passa por dificuldades, ele passa por situações difíceis, ele passa por momentos alegres, passa sim. Mas ele vai encontrando obstáculos,
mas ele também vai se encontrando a cada dia com Jesus. E ele vai vendo a diferença. Quando se tem encontro com Jesus, algo diferente acontece sobre as nossas vidas. O versículo 5, ele diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Anunciar publicamente o seu nome. Foi isso que Jesus fez. Anunciar publicamente o seu nome. Zaqueu, diante de todos ali. Zaqueu, chamar a atenção. Zaqueu. E isso, está chamando a atenção. Zaqueu. E era isso que ele fazia. Era isso que Zaqueu fazia com todos ali na sua sociedade, na sua comunidade. Zaqueu, ele fazia isso, ele chamava a atenção daqueles que estavam devendo, o imposto. Zaqueu, ele chamava a atenção diante de todos, ele tinha autoridade para fazer isso, diante de todos ali. E não tinha lei certa que o impedisse. Quando ele abria a boca para falar, ele chamava a atenção de qualquer um diante de todos ali. E foi exatamente isso que Jesus fez com Zaqueu. Ele chamou a atenção de Zaqueu diante de todos. Mas era para uma mudança que radicalmente mudou toda a sua vida, toda a sua estrutura financeira, toda a sua estrutura psicológica, toda a sua estrutura familiar. Foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. No versículo 6 ele diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A mudança interna em casa e no coração, ou então em casa e em casa, na casa dele, interior. Houve uma mudança radical na vida de Zaqueu, uma mudança interior, que ele se alegra de tal forma naquela situação em que ele vivia, em que ele maldizia ao povo, e Zaqueu, ele toma essa postura. Agora surge uma alegria, um entusiasmo que é de dentro para fora, ele externa isso. E Zaqueu começa a se alegrar, desce dali alegre para junto de Jesus. A mudança, ela tem que começar de dentro para fora. A mudança, ela começa de dentro de nós para fora. Se Jesus de fato ele tem me chamado, se Jesus ele tem convencido você, se você teve realmente um encontro com Jesus, essa alegria ela nunca se acaba. Essa alegria ela contagia a outros, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa casa. Essa alegria ela é contagiante. Seja o momento em que você esteja passando, é essa alegria, ela é a alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e não tem nada que impeça de nós nos alegrarmos na presença do Senhor, porque quem habita em nós é o Espírito de Deus, aquele que nos traz alegria a todo tempo. E foi assim que aconteceu com Zaqueu. Versículo 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Interessante nós observarmos ali o Glauber, né, o grande matemático, mas preste atenção nesse versículo. Zaqueu também ele era um grande matemático. Zaqueu, ele disse: Senhor, se eu
Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se ele tirou de alguém 100 reais, ele vai dar 400 reais. Mas antes ele diz assim: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A metade dos meus bens. É diferente da situação daquele jovem rico. Aquele jovem rico deu as costas para Jesus e foi embora. Mas ele prontamente toma uma posição de dar a metade dos seus bens para os pobres. A metade dos seus bens. E depois ele diz: o seu trabalho, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, a matemática de Zaqueu aí, né? Minha parte, meu, aquilo que eu tenho, vou dividir, vou dar pela metade aos pobres, né? Mas ele não deixou de ficar com alguma coisa, né? Ele ficou com a outra parte, claro, né? Para manter-se e também a sua família. E ele dá a metade para os pobres. E depois o seu trabalho diz: ó, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. Ele fez uma matemática, um cálculo aí, né, e saiu fazendo aquilo que realmente estava no seu coração. A atitude de dar, uma atitude altruísta, né? Uma atitude de alguém que realmente se arrepende, alguém que realmente tem um encontro com Jesus e se arrepende. E interessante é nós observarmos que o que prendia de fato Zaqueu eram os seus bens, era a sua atitude em lucrar, em ter, em possuir. E agora Zaqueu ele tem uma postura de dar. A atitude de um cristão, quando ele realmente ele se depara com Jesus, ele tem um encontro de fato com Jesus, a atitude dele é de renunciar. E renunciar aquilo que tem impedido o seu crescimento com a obra de Deus. O que é que você tem renunciado? O que é que você tem renunciado? Será que Jesus pode olhar para nós e dizer: realmente essa recíproca é verdadeira? Ele realmente entregou-se por completo a mim. Irmãos, precisamos nos entregar por inteiro a Cristo. Às vezes é difícil, né, quando se fala de dinheiro, de bens. É difícil, é muito difícil. Mas nós encontramos pessoas que renunciaram por amor a Cristo, renunciaram às suas vidas, às suas faculdades, renunciaram aos seus trabalhos, renunciaram aos seus bens por amor a Cristo. E hoje também esse Jesus, ele não é diferente sobre as nossas vidas. Ele também transforma, ele também liberta, ele também faz coisas novas sobre as nossas vidas. Precisamos tomar uma postura radical. Precisamos, para seguir a Jesus, precisamos deixar algumas coisas de lado, até mesmo espiritual, algumas coisas que têm afetado a nossa área espiritual, precisamos abandonar, precisamos deixar de lado e seguir a Jesus. Jesus, ele
quer ter um encontro, contigo. Jesus, ele quer ter um encontro contigo. Mas eu já aceitei a Jesus. Mas ele quer ter um encontro contigo para que você largue aquilo que tem impedido com que você cresça, espiritualmente. Você precisa largar aquilo que tem te segurado, aquilo que tem te aprisionado na obra do Senhor. Você precisa deixar de lado, abandonar e seguir a Jesus. O versículo 9, ele diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. O arrependimento afirma uma nova aliança. Quando Jesus falou lá, ele agora se torna o filho de Abraão. Isso não quer dizer que ele não era antes, porque a linhagem de Abraão ela vai se estendendo e alcançou também a Zaqueu. Mas Jesus estava falando de um outro modo, não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque a aliança de Abraão o alcançou. A aliança que Deus fez com Abraão perpetuou. A aliança que Jesus estava falando ali era uma aliança que seria perpétua com ele ali, porque houve um grande arrependimento, houve uma contrição da parte de Zaqueu para com Jesus. Jesus percebeu claramente que houve uma mudança sobre a sua vida. Talvez tenhamos quebrado esse pacto, essa aliança. Hoje Jesus te chama para renovar, para restaurar essa aliança que você tem quebrado. Você sabe qual é? Você sabe qual é? Jesus está te chamando novamente para reatar essa nova aliança com Ele. Precisamos tomar uma posição como este homem Zaqueu tomou, de largar aquilo que mais impedia com que o seu crescimento avançasse, o seu crescimento não financeiro, mas o seu crescimento espiritual. Há tantas coisas, irmãos, que têm nos afetado, há tantas coisas que têm nos impedido, e uma delas é esse tempo em que nós estamos vivendo hoje, esse tempo tão difícil, e muitas pessoas têm se deixado levar por esse tempo, por essa situação que nós chamamos de crise, e um momento em que nós achamos que é favorável, que é bom, nós entramos de cabeça, que na verdade Jesus, Ele com certeza não se agradaria. Talvez a atitude seja de trapacear, de roubar, e você está fazendo com a cara mais grossa, mas é hora de nós tomarmos uma postura, é hora de mudança, é hora de uma mudança. Jesus nos chama para uma mudança, um encontro que mudou toda a sua situação, toda a sua vida. Precisamos desse encontro com Jesus.
Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, temos muitas vezes, Pai, lido esse texto, e muitas vezes, Senhor, não queremos enxergar como de fato a vida desse homem, ela se compara muitas vezes com a nossa. Quando muitas vezes, Senhor Deus, te roubamos, quando muitas vezes, Pai, não damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando muitas vezes, Senhor, nos encontramos com o nosso irmão, até aqui mesmo dentro da igreja, Senhor, e às vezes é só um oi, oi, boa noite, a paz do Senhor. Mas, Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu preciso dessa mudança, Senhor. A cada dia, Pai, eu preciso desse encontro radical. Esse encontro, Senhor Deus, que o Teu chamamento, ó Deus, faz toda a diferença. Pai, que haja um despertar, que haja um quebrantamento, Senhor Deus. Às vezes, Senhor, ficamos esperando alguma coisa, como que aquele coxo esperava o mover daquelas águas. Às vezes somos nós, Senhor Deus, esperando algo formidável, ó Deus, algo extraordinário da Tua parte para acontecer sobre as nossas vidas. Mas precisamos, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor está aqui e que precisamos de uma mudança, que precisamos, Senhor Deus, fazer algo acontecer sobre os obstáculos das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ultrapassarmos os obstáculos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ultrapassarmos as multidões e podermos te enxergar melhor, Senhor. Podermos, Senhor Deus, conversar contigo e nos alegrarmos, Senhor. Alegrarmos junto contigo, Pai. Senhor Deus, chama a cada um para mais perto de Ti. Chama-nos, Senhor Deus. Chama-nos, Pai. E nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor chama, algo diferente acontece. Algo diferente acontece. E eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para que esse algo aconteça. Eu sei que preciso mudar ainda em muitas áreas da minha vida. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você também quer ter novamente esse encontro com Jesus, aquele encontro que você teve lá no passado, que você chorou, que você se derramou na presença do Senhor, e quando foi a outra vez que você fez isso, que você ouviu a voz de Jesus, nós sabemos que quando Jesus Ele se encontra conosco, algo começa a mexer dentro de nós, algo começa a se mover. O Espírito Santo de Deus começa a agir sobre as nossas vidas. E às vezes nós precisamos ter um novo encontro com Jesus, para que essa aliança ela seja renovada, para que essa aliança ela seja restaurada,
precisamos ter esse tete a tete com Jesus e poder dizer: papai, estou aqui, paizinho querido, me perdoa, eu quero ter uma nova aliança contigo, eu quero ter uma mudança radical sobre a minha vida, porque viver como esse mundo está é muito fácil, mas viver contigo é difícil, mas viver contigo é muito melhor, é muito melhor. Jesus, eu te peço, toca no coração, Senhor, porque eu sei que tu já estás tocando, impulsionando, Senhor, aqueles que têm se enclausurado, ó Deus, que têm se amedrontado de se envolver por completo na tua obra, de se doar, de se dar a alguém, de ajudar alguém, de fazer o bem. Senhor, estão aqui para pessoas que já tiveram encontro contigo, ó Deus, e nós sabemos que é tão gostoso, Pai. Aquele momento foi tão gostoso, Senhor Deus. Foi um momento muito especial que nós tivemos contigo, Senhor. E nós queremos, Pai, reatar esse novo encontro, essa nova aliança contigo, Senhor. Pai, vai tocando, Senhor Deus. Vai tocando a você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha se sentido como um Zaqueu, mas que não tem coragem de se expressar para o Senhor. Jesus, Ele quer te ouvir nessa hora. Sabe por quê? Porque Ele te conhece muito bem. Ele te conhece muito bem. Não adianta nós nos darmos com os chefões, os maiorais. Eu estou certo da razão. Jesus, Ele está aqui. Ele quer te ouvir. Ele quer ver você tomar uma posição. E se você é essa pessoa que quer tomar uma posição, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você não roubou, talvez você não fez uma situação como a que Zaqueu fez, agiu, mas talvez uma situação parecida com a dele. Jesus, Ele quer reatar contigo uma nova aliança. Se você quer tomar essa atitude, se você quiser ficar de pé, você fique diante do Senhor. Talvez o obstáculo seja esse banco aí que você está sentado, e você dizer: Senhor, estou aqui, eu vou descer, vou descer da minha posição que eu estou, da posição que eu me encontro, Senhor, da posição miserável que eu estou, Senhor, porque para Ti é uma posição miserável, porque eu quero ter um encontro contigo de verdade, Senhor. E as pessoas lá fora, a multidão, ela vai ouvir Jesus chamar o teu nome, ela vai ouvir Jesus chamar o teu nome. Aleluia. A mudança acontece quando nós nos colocamos numa posição de quem realmente está disposto a se humilhar, a
a se dar. Por Jesus. A igreja, muitos dias ou anos, tem sofrido perseguições, afrontas, porque muitos precisam tomar uma posição, uma postura. Diante das situações adversas, eis-me aqui, Senhor. Diante dos conflitos religiosos, eis-me aqui, Senhor. Diante dos turbilhões dessa vida, eis-me aqui, Senhor. Se é para morrer por Ti, eis-me aqui, Senhor. O Senhor espera homens e mulheres que possam revolucionar a sua comunidade, a sociedade, o seu estado, o seu país, o mundo. Mas só vamos mudar quando mudarmos dentro de nós. Acontece internamente para poder ser externamente. Precisamos mudar. Precisamos tomar uma posição. Os apóstolos tomaram uma postura, tomaram uma posição de levar a mensagem, levar o Evangelho até os confins da terra, mas doaram as suas próprias vidas por amor a Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer isso? Se você não está disposto a fazer isso, pense e repense. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é para o meu bem. O Evangelho é para se doar, para doar a Cristo. Pense nisso. Pense nisso. Se você quer continuar adorando ao Senhor com a sua vida, não apenas de lábios, cantando, vindo à igreja, sendo religioso, mas que de fato, Senhor, eu quero viver a Tua vida. Eu quero, Senhor Deus, me entrelaçar contigo e viver essa vida que é a de Cristo Jesus. Precisamos de uma mudança, a igreja precisa de uma mudança, e essa mudança acontece dentro de nós, para que outros percebam, sejam contagiados pela presença poderosa de Jesus Cristo em nossas vidas, do poder que há em nós, o Espírito Santo de Deus agindo sobre as nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa casa, na faculdade, em qualquer outro lugar. Precisamos dessa mudança. Senhor, eis-nos aqui. Será que eu posso ouvir alguém também dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu estou aqui, Senhor Deus. Se é para começar comigo, eu estou aqui, Senhor Deus. Se tem alguns, se tem mais pessoas aqui, Senhor Deus, que querem servir a Ti, que também tomem essa posição, Pai, de ir, mas ir de fato de cabeça, e ter esse encontro contigo, assim como teres aqui. Senhor, ajuda a Tua igreja nos dias de hoje a olhar para as verdades que a Tua palavra ela tem nos mostrado, Senhor. Ó Pai, que de fato, ó Deus, que possamos viver Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança, ó Deus, de Recife. Cristo em nós, a esperança de Pernambuco. Cristo
realmente, Senhor Deus, assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nada mais, Senhor Deus, nada mais possa focar, ó Deus, possa impedir, possa sucumbir, ó Deus, impedir que nós, ó Deus, alcancemos o ministério que a nós foi proposto aqui na terra, Senhor Deus, de prosseguirmos, de levarmos adiante o Evangelho. Esse Evangelho, Senhor Deus, que a nós foi pregado e que possamos, Senhor Deus, com as nossas vidas, levar a outros também. Levar a outros também, Senhor Deus. Ajuda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você vai sair daqui hoje, mas eu sei de uma coisa, que da mesma forma que Zaqueu, ele teve uma mudança, Jesus também, ele está aqui, e ele quer ter esse encontro com pessoas aqui, não brinque de ser crente, não brinque de ser crente, porque é sério, é muito sério. Um grupo que se chama as Farc, eles entraram na igreja, entraram com metralhadoras, fuzis, e eles olharam para aqueles irmãos e disseram: quem é aí que serve a Jesus? E alguns levantaram a mão, e eles disseram: esses daí que levantaram a mão, venham para cá. E os demais foram todos metralhados. Sabe por quê? Porque eles viram que realmente aqueles estavam ali levando a sério aquilo que eles tinham colocado no seu coração, de servir a Jesus até a sua morte, até as suas mortes. Você já parou porque você tem servido a Jesus? Pense nisso. Servir a Jesus não é fácil, mas vai ser um momento muito glorioso quando Ele voltar e poder olhar para aqueles que lutaram, venceram, foram até o final com Ele. E Jesus vai dizer: vinde, amados de meu Pai. E eu espero por esse momento. Eu espero por esse momento. Espero que você também possa dizer o mesmo. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.